Começando mais um pré-jogo do Fluminense, dessa vez Fluminense e Bragantino vão se enfrentar no sábado. Nesse dia que você está assistindo esse vídeo, né? Provavelmente você está assistindo aí no sábado já. Mas o Fluminense vai enfrentar o Bragantino às 9 horas da noite. Uma coisa que vem me chateando tanto, né? Que eu vou falar aqui com vocês, mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo também, para me ajudar aqui a crescer cada vez mais, né, trazer mais vídeos para vocês. Então deixe seu like, compartilha, se inscreve e também comenta aqui quanto que você acha que vai ser o placar do jogo, beleza? Então, galera, uma coisa que vem me chateando bastante é o fato da torcida, né? A torcida tá bem desanimada, né? Foram vendidos aí mais de 15 mil ingressos, né? Pouco aí mais de 15 mil ingressos. Isso aí não foi publicado em nenhum lugar. Eu soube dessa notícia aí por um parceiro meu que trabalha no Futebol Card. Eu não vou falar aqui o nome dele, obviamente, mas ele me passou que foi 15 mil ingressos vendidos aí, pouquinho mais de 15 mil. Então, cara, é bem triste essa situação que envolve a torcida do Fluminense e o Fluminense, né? Porque a gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa história. Claro que nesse ano a gente não jogou bem, assim, não tivemos uma partida que a gente fala assim, pô, jogamos bem pra caramba. Não tivemos ainda. Sem contar, né, com os times inferiores do Carioca, mas não tivemos. Mas isso não significa que a gente não deve ir ao estádio apoiar o time. Entendeu? Eu não consigo entender o fato da torcida não ir ao estádio. A gente foi campeão da Recopa, a gente foi campeão da Libertadores, estávamos no Mundial. Tudo bem que a gente não foi bem no Carioca, mas só por a gente não ter sido bem no Carioca não significa que a gente não deve ir ao estádio apoiar o time. No jogo contra o Colo-Colo tinha 40 mil pessoas, 43 mil. É pouco, cara, é pouco. Podem falar o que for, mas é pouco para um jogo de Libertadores. Jogo de Libertadores, irmão, tem que ser no mínimo 50 mil. É isso. Jogo de Libertadores tem que ser no mínimo 50 mil. Então, não faz sentido botar 43 mil contra o Colo-Colo, que era o adversário difícil. Foi um adversário difícil, inclusive, era o líder do grupo. Não faz sentido você colocar 15 mil torcedores num sábado à noite contra o Bragantino na estreia do Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino, que ficou, acho que em terceiro, né? Ficou entre os primeiros colocados. Não, terceiro não. Ficou entre os primeiros colocados do campeonato do ano passado, na frente da gente ainda. Um time que é complicado de se jogar contra, que dá um certo trabalho. Tudo bem que não vem tendo bons jogos ultimamente, mas que dá um certo trabalho. Então a gente precisa apoiar o time, cara. Eu não vou conseguir estar no jogo de amanhã, de sábado, né? Não vou conseguir, porque financeiramente eu não consigo. Mas, cara, tem gente que tem condição, tem gente que tem tempo e não vai no jogo. Por que isso, cara? Qual o problema? Você ir lá e apoiar o time. Não tá fazendo nada. Qual o problema, cara? 9 horas da noite de sábado. Pô, pelo amor de Deus, cara. Aí eu não consigo entender. Aí uns falam que é o horário, aí quando bota um horário bom, aí fala que é horário ruim. Aí quando bota um dia tal, fala que o dia é ruim. É sempre uma desculpa. Aí quando tá no Carioca, fala que tá esperando o Brasileirão começar para começar a ir nos jogos. Vai priorizar o Brasileirão. Aí começa o Brasileirão, a pessoa não vai. Não, vai priorizar a Libertadores. Aí começa a Libertadores, a pessoa também não vai. Caraca, assim complica, né? Assim, é bem complicado. É bem complicado. Tudo bem que tem a questão, né? Envolve muita coisa. Eu entendo isso. Envolve o sócio que aumentou, né? Envolve tudo isso. Mas, de qualquer forma, não faz sentido. Aumentou o sócio, beleza. Mas, pô, será que só porque o sócio aumentou não significa que ninguém vai no estádio? O Fluminense tem 5 milhões de torcedores, mais de 5 na verdade, acho que são 7, né? 7 milhões de torcedores, não consegue colocar 30 mil no estádio? 30 mil? Pelo amor de 7 milhões? Então, assim, é uma coisa que preocupa bastante, vem me preocupando, acho que preocupa também muitos torcedores do Fluminense. Tem sempre aqueles torcedores chatos que falam que não, isso aí é bobeira, que a gente tem que pensar dessa forma. Mas, cara, na hora de zoar o Botafogo, tá lá zoando. O Botafogo não bota torcedor no estádio lá deles lá. Tem que zoar mesmo, beleza. Mas só que se você tá zoando, você tem que também, né, segurar a onda também quando é seu time, entendeu? Eu penso dessa forma. Mas vamos seguir aqui com o vídeo, né? O Seleção Sport TV, lá da Globo, fez aí uma enquete, uma previsão, né, dos times que serão favoritos, os que podem ser rebaixados. O Rizek fez aí um palpite que achei interessante de postar aqui, né, para vocês. Segundo ele, os ameaçados pela Série B, os times que serão ameaçados a cair aí para a Série B,
podem ser o Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá. Ele não disse especificamente que todos esses vão ser rebaixados, nem tem como ser todos esses, mas ele disse que esses aí vão ser aí os times que vão brigar para não cair nesse ano de 2024. Já os times sem risco de cair seriam o Bahia, Atlético Paranaense, Fortaleza e Red Bull Bragantino. E para ele, a parte de cima da tabela, né, aquele pessoal ali que fica entre décimo a sétimo, mais ou menos, sexto, Fluminense, Internacional, Grêmio e Botafogo. Já os favoritos ao título fica aí entre Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu só acho um pouco errado da parte dele de colocar o Fluminense na parte de cima. Eu acho que o Fluminense briga para o título. Até porque a gente está com um time melhor do que ano passado em questão de elenco, né? Tá com mais fôlego, podemos dizer assim. Tipo, a gente conseguiu repor bem a saída de alguns jogadores e, tipo assim, deixar um banco de reservas mais recheado, podemos dizer. Mas ainda assim, preocupante na zaga, né? Sempre falo isso aqui. Mas eu acho que o Fluminense tem sim condições de disputar o título, né? Embora o Fluminense não tenha um bom retrospecto de Brasileirão, mas em 2022 a gente fez um bom brasileiro com um time bem enxuto, né? Bem curto. Mas espero que a gente consiga, né, impressionar um pouco mais esse ano. Mas sem dúvidas, né? O Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tem um elenco muito melhor do que o Fluminense. Isso é inegável. Eu, particularmente, gosto muito do elenco do Atlético Mineiro esse ano. Acho que tá bem forte. Gustavo Scarpa, Hulk, esse Paulinho, cara. Paulinho tá jogando demais. Então acho que vai dar muito trabalho, né, para os outros times. Eles também fizeram aí a seleção do Brasileirão de 2024, que eu também queria compartilhar com vocês. Segundo eles, ficou aí, vou botar aí na tela para vocês verem, o Bento no gol, Samuel Xavier, lateral direito, Fabrício Bruno e Murilo de zagueiros, né? Guilherme Arana na lateral esquerda, André de volante, De Arrascaeta, Rafael Veiga são os meias, John Arias, Hulk e Paulinho. Esse aí é o trio de ataque. E Abel Ferreira sendo o técnico desse time aí. Duas coisas que me chamaram a atenção que não temos aí o Cano e também o Pedro, né? Pedro que vem jogando muito bem, é um jogador que é jovem e é muito bom, é um muito bom atacante, isso aí eles têm que admitir. E eles não estão aqui na lista. Mas até que realmente o Hulk é um jogador acima de uma idade muito acima, né? Claro. Mas é um jogador que mesmo todo ano lá mostrando uma regularidade, né? Fazendo gols, dando assistências. Um jogador muito completo, o Hulk. Eu particularmente gosto bastante do Hulk. Só acho que ele reclama demais. Mas é um jogador muito bom e até que eu gostei dessa lista aqui. Achei uma lista justa, né? Pô, fica difícil. Tem que ter alguém de fora. Tem que ter sempre vai ter um craque de fora. Então, o Pedro e o Germancano, acho que foram os dois aí que sobraram, que eu acho que poderia também estar ali nessa lista. Mas não achei nada absurdo. Comentem aqui o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que faltou alguém? Vocês acham que a lista de vocês seria outra? Comenta aqui. E também fala um pouco sobre os times as suas previsões, né, no caso. Os times que vão cair, os times que podem ser candidatos ao título. Comenta aqui. Eu realmente acho que o Vasco esse ano vai ser rebaixado, na moral. Se não for rebaixado, vai brigar para não cair de novo. A situação do Vasco eu acho muito ruim. Mas rapidinho falando com vocês aqui sobre o Iago Ferreira, né? Que é o jogador que estava emprestado ao Nova Iguaçu, voltou ao Fluminense, já está treinando normalmente. Ele teve o contrato reativado no BID após o empréstimo. Se eu não me engano, reativou aí devido a uma negociação que o Fluminense está tendo com ele, né, até 2026. Segundo aí o Globo Esporte, foi reativado o contrato dele lá no BID. Então ele já pode atuar pelo Fluminense. Mas ainda não temos aí uma renovação de contrato, ainda não foi anunciado isso. Mas ele está aí já livre para atuar pelo Fluminense. Porém, ele está lesionado, né? Ele chegou lesionado, mais um jogador. Está lesionado e não deve jogar essa partida contra o Bragantino, até porque acabou de chegar, né? Não faria sentido ele ser relacionado mesmo. Mas qualquer coisa ele pode ser relacionado e jogar pelo Fluminense. Bom, galera, as informações da partida...
o árbitro da partida vai ser o Miguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal. O jogo será às 9h30 da noite, como eu falei para vocês, nesse sábado. Os assistentes do árbitro serão o Bruno Rafael Pires, FIFA de Goiás, e a Lerri Souza Silva, de Distrito Federal também. O VAR fica com Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. E as prováveis escalações da partida serão as seguintes, vou falar para vocês rapidinho, mas só uma informação muito importante, é que o Fluminense não perde para o Bragantino em casa, nunca perdeu para o Bragantino em casa. São 4 vitórias do Fluminense dentro de casa, teve também um empate, a gente já venceu o Bragantino 7 vezes, enquanto eles venceram a gente 5 vezes, em 17 jogos. Tivemos aí empate também em alguns jogos, então o Fluminense tem uma certa vantagem aí contra o Bragantino que não estava muito acostumado a jogar a Série A, né? Veio da Série B alguns anos atrás, e com isso o Fluminense não tem tantos jogos, né, contra o Bragantino. Mas o Fluminense chega forte para esse jogo, chega com mais favoritismo, né? O Bragantino não vem de um bom resultado, perdeu de 3-0 por Racing na Sul-Americana, lá na casa do Racing. Antes disso, venceu aí o Coquimbo Unido do Chile, se eu não me engano, esse time, também na Sul-Americana por 1-0 em casa, venceu em casa. E eles também foram eliminados pelo Botafogo, né, na Libertadores, na pré-Libertadores, e por isso que estão jogando a Sul-Americana. O Fluminense, como eu falei, chega favorito para esse jogo. A provável escalação do Bragantino é a seguinte: Cleiton, Guilherme Lopes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba. Jadson, Natan Mendes, Vitinho e Eric Ramírez. Eduardo Sacha e Thiago Borbas. Essa daí é a provável escalação do Bragantino para esse jogo contra o Fluminense. Já o Fluminense, teremos aí mais uma escalação que o Lima é titular nesse jogo. É impressionante a forma que o Diniz exala, né? Ama o Lima, né? É impressionante. O cara não faz absolutamente nada em campo e o Diniz coloca ele titular. É inacreditável. Mas será a seguinte, a provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo, André, Lima, Ganso, Marquinhos, Arias e Cano. É a mesma escalação do jogo contra o Colo-Colo, né? O que me surpreende bastante, confesso, é o Felipe Melo, né? O Felipe Melo sendo titular. Até porque no jogo contra o Colo-Colo ele foi substituído por sentidores ali na perna, inclusive estava mancando no banco de reservas, e achava que ele não seria nem relacionado para esse jogo. Achava que ele seria poupado, mas ele vai jogar. Acredito eu que o Fluminense, o Diniz tem uma estratégia, né, para jogar o Felipe Andrade, né? Segundo aí o José Ilan, ele postou aqui dizendo que o Fernando Diniz testou 2 formações, um tempo jogando com o Martinelli na zaga e o outro com o Felipe Andrade na zaga. E é provável que possamos ter o zagueiro jogando todo o segundo tempo contra o Bragantino, ou até mesmo começando como titular. Então, essa escalação aqui, que foi publicada do GE sobre o Fluminense, né, provável escalação, dá indícios, né, que seria esse mesmo time que jogou contra o Colo-Colo. Porém, né, o Diniz testou outra formação e pode ser que ele coloque, né, um outro time com o Felipe Andrade. Eu, sinceramente, o que eu acho sobre isso é que o time deve ser o mesmo time, a mesma escalação que foi contra o Colo-Colo mesmo, mas no segundo tempo o Felipe Melo com certeza deve sair e o Felipe Andrade deve entrar no jogo. Eu acho que vai ser isso, eu sinceramente acho. Não sei se o Diniz vai colocar o Felipe Andrade de zagueiro ou de volante, até porque ele pode muito bem colocar o André na zaga e colocar o Felipe Andrade de volante junto com o Lima. Né? Ele pode fazer isso. Ou até mesmo ele pode nem colocar o Felipe Andrade no jogo. Né? Mas como foi treinado, né? Treinaram essa formação, acredito que pode acontecer isso. Mas comentem aqui o que vocês acham, né? Qual a opinião de vocês sobre essa escalação e o que vocês fariam, né? Sem fazer essa loucura aí que o Diniz está fazendo. Mas comentem aqui, cara, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e também não esqueça de deixar seu like. Tamo junto, galera. Saudações tricolores, é nóis. Eu sou o Thomas e sou o tricolor de coração. Tamo junto. Valeu, galera. Até amanhã.